A maioria dos animes tem falhas e furos ao desenrolar da história. Demon Slayer não é diferente e apresenta várias falhas de furo no roteiro. Então no vídeo de hoje você vai ver as 10 coisas sem explicação de Demon Slayer. Como Tomioka sabia sobre Nezuko e Tanjiro e onde encontrá-los. Logo no primeiro episódio, os fãs podem ver Gyu Tomioka brigando não só com Nezuko, mas também com Tanjiro. No entanto, a questão mais óbvia aqui é: quem disse a ele que havia um demônio fugindo? Não havia absolutamente ninguém por perto quando Tanjiro voltou para sua casa para encontrar sua família morta. Ninguém sabia sobre Nezuko, exceto Tanjiro naquele momento. Então como Gyu Tomioka sabia exatamente onde encontrá-los? Por que Muzan não checou Nezuko depois de massacrar sua família? O mangá revela como a família de Tanjiro foi morta deliberadamente por Muzan por causa de sua linhagem. Toda a família Kamado morreu, exceto Nezuko, que se tornou um quase demônio. No entanto, foi aí que o mangaka se esqueceu de consertar o buraco na trama. Não apenas o extremamente astuto e paranoico Muzan convenientemente cometeu o erro de não ter certeza de que todos morreram, mas o mangá nunca se preocupou em explicar o processo ou o raciocínio por trás da sobrevivência de Nezuko. Por que alguns demônios possuem arte do demônio de sangue e outros não? A única coisa que é mencionada sobre os demônios é que alguns deles são poderosos o suficiente para usar a arte do demônio de sangue, mas a arte em si nunca é explicada. O que é ainda mais confuso é como a distribuição e a aquisição de uma arte tão poderosa parecem aleatórias na melhor das hipóteses. Faria sentido se os demônios mais poderosos, aqueles que consumiram mais humanos, tivessem a habilidade de usar essa arte, mas não foi esse o caso, e isso será explorado mais adiante na lista. Para piorar as coisas, Nezuko, que nunca havia bebido sangue humano, também poderia usar a arte. Como Urokodaki rastreou Tanjiro e Nezuko? Tudo que os telespectadores sabem é que Gyu escreveu uma carta ao sensei, contando a ele sobre seus dois novos alunos, então ele disse aos irmãos para onde ir. Agora a questão aqui é, como Urokodaki apareceu no momento certo no templo? A dupla de irmãos poderiam estar em qualquer lugar, vila ou floresta que levasse à casa do sensei. Então como ele sabia exatamente onde eles estariam? Como o monstro do pântano executou a arte do demônio de sangue? Urokodaki explicou que quanto mais humanos um demônio comia, mais ele se transformava e mais poderoso se tornava. Isso levaria os telespectadores a acreditar que demônios maiores, como os Hand Demons, que não se pareciam em nada como seres humanos, sofreram mutações maiores e são, portanto, muito mais poderosos. No entanto, o demônio do pântano era muito menor do que ele e era mais parecido com um humano, indicando que consumia muito menos humanos. Então, como um demônio menos poderoso poderia realizar a arte demoníaca de sangue? Por que as propriedades das florestas das glicínias são ignoradas ao longo da série? Os caçadores de demônios são mostrados para usar exclusivamente lâminas de Nichirin para cortar cabeças severas de demônios, a fim de matá-los. No entanto, existe uma maneira muito mais fácil de matar demônios, por meio da floresta de Wisteria. Então por que as propriedades dessas florestas não foram transformadas em armas, exceto por Kanao? Mesmo assim, seus melhores usos eram como veneno. Por exemplo, o Demon Slayer Corp poderia fazer balas com eles e matar demônios à distância. Dessa forma, eles não teriam que arriscar suas próprias vidas, ficando muito perto deles, como no caso das espadas. Porque Tamayo é o único demônio convertido por Muzan, livre de seu controle. No caso de Nezuko, os fãs podem pelo menos presumir, mas não explicar isso, já que ela não é um demônio completo. Sua dedicação em não consumir sangue humano pode ter resultado em ela, em alguma forma, evitando o controle de Muzan. No entanto, essa não foi o caso com Tamayo. Ela era um demônio completo que costumava estar sob o controle de Muzan. O mangá diz que ela foi contra seus instintos demoníacos internos e fez o que acreditava ser certo. Então, como nenhum outro demônio do planeta conseguiu realizar essa façanha? Porque ninguém nunca pensou como Tamayo? Por que Nezuko regrediu mentalmente?
No caso de todos os demônios, eles se transformam em versões piores de seus seres humanos, frequentemente tornando-se violentos e sádicos, e retêm a maior parte, se não toda, de sua inteligência humana. Então por que Nezuko perde o crescimento mental? Ela parece uma adolescente, mas exibe a inteligência de talvez uma criança de 7 anos. Por que esse é o caso com ela? Por que dar a Tanjiro uma máscara que é praticamente um farol para o demônio da mão? Urokodaki sabia que o demônio da mão matou mais de meia dúzia de alunos dele. Ele é um homem inteligente, deve ter percebido o que eram as máscaras faciais através das quais o demônio os identificava. Então por que condenar Tanjiro ao mesmo destino? Por que dar a ele a máscara? Supondo que ele não soubesse sobre a máscara, o que é uma grande conveniência para o enredo, por que não contar a Tanjiro exatamente o que ele estava enfrentando e quantos de seus próprios alunos morreram durante o arco da seleção final? Como o fantasma de Sabito tocou os objetos e derrotou Tanjiro? Esta foi uma das maiores questões da mente dos fãs, vendo como Sabito e Makomo são os únicos fantasmas que os fãs conseguem ver no show. Não há outro ponto em comparação. No entanto, a lógica ditaria que os fantasmas não seriam capazes de tocar ou mover objeto, muito menos machucar fisicamente alguém com quem duelam. No entanto, tudo isso aconteceu e nenhuma explicação foi dada. E esses foram os maiores furos de Demon Slayer. Ajuda o canal aí dando like e se inscrevendo. Isso me ajuda pra caramba e não custa nada pra vocês. E comentem ideias para mais vídeos de Demon Slayer pra me trazer pro canal. É isso, falou!